cama, ela só me pediu isso para ela poder depois acompanhar a aula, tá? Não vai ser disponibilizado nem nada para fora daqui. Desculpem e desde já, continuando. Voltando aqui para o bronze tardio, mesmo na época em que não havia a escrita da maneira como a gente conhece hoje, haviam possibilidades da gente se comunicar, do ser humano se comunicar. E esses tipos de signo, como por exemplo, é o caso desse cilindro, que ele era utilizado. Como que ele era utilizado, né? Vocês sabem todos o que é uma ânfora? Ânfora é um vaso bem grande, mais ou menos o tamanho de uma pessoa, por exemplo, e que tem uma boca mais estreita e que servia para guardar e para transportar alimentos e produtos de maneira geral. Nessas ânforas se colocavam alças. E essas alças, que geralmente eram colocadas após, se deixava o barro mais úmido e se colocavam esses signos com esses cilindros, com a finalidade de indicar qual era o produto, da onde vinha esse produto, contar um pouco da história desse produto para aquele que iria no final recebê-lo. Era uma das primeiras formas que se utilizava para, principalmente quando o produtor e o consumidor não estavam juntos, próximos, poderem de alguma maneira se comunicar, ter alguma informação sobre aquele produto, alguma coisa sobre a origem, a história. E essa ideia inicial, bastante rudimentar de marcação, ela foi se desenvolvendo ao longo da história. Nós vamos ver no período romano, vamos ver no período grego, também vamos ver na Idade Média se desenvolve bastante o uso desses sinais que buscavam contar para quem não estava próximo uma história daquele produto, sobre qual era a origem dele, quem fabricava, visando garantir algum tipo de distinção, mas também garantir uma certa qualidade, uma confiabilidade. Tanto que, né, nesse período, agora selecionando o período mais recente, haviam locais que eram conhecidos e destacados. A gente vai encontrar, inclusive, na própria Bíblia, né, dizendo, por exemplo, que o cedro do Líbano era o melhor cedro. Então, você tinha essa ideia de que alguns lugares produziam produtos com características diferenciadas, com características únicas, com uma maior qualidade, como eram, por exemplo, as regiões que produziam seda, as regiões que produziam algum tipo de tecido, de algodão, regiões que produziam vinho, o próprio vinho de Falermo, durante o período romano, era um vinho que era considerado prestigiado, ele depois, né, foi coberto, toda a região foi coberta com o Vesúvio, mas eram maneiras de você, de alguma maneira, contar para aquele que ia consumir o produto alguma característica, e, de certa forma, estabelecer essa relação de confiança, de confiabilidade. Então, o que é esse signo do qual a gente está falando? Eu utilizo para isso a teoria do piercing, que é uma teoria que eu acho mais simplificada e, ao mesmo tempo, ela abarca essa ideia do significado. Quando esse consumidor, imaginando esse alguém lá da Idade Média, né, ou alguém do período romano ou grego, olha para o signo, aqui eu estou utilizando o signo de uma erva mate, que é de São Mateus, né, no Paraná, olha para esse signo, e ao mirar, ao olhar esse signo, ele é remetido ao objeto que esse signo significa. Nesse caso específico, esse selo remete à erva mate, a essa região, que é a região de São Mateus, em que a erva mate ela é plantada do que a gente chama de sombreada, ou seja, ela é plantada no meio da mata nativa, ela é colhida, ela tem um diferencial por ser colhida no meio da mata nativa, e aqueles daqui que sabem o que é o chimarrão, ao saborearem essa erva mate, ao saborearem o chimarrão, né, como que chama? É sovar? Não. Eu esqueci como é que fala, mas quando você vai colocando a água no chimarrão, quando vai colocando a água, você vai sentindo aquele aroma e você se remete a esse lugar. Essa é a lógica do signo. O signo tem como objetivo significar, trazer para o interpretante a imagem do local, a imagem daquela região, o saber fazer as pessoas que trabalham naquela região. Essa é a ideia, e sobre esse signo, sobre esse que muitos chamam de selo, muitos vão chamar de sinal, mas que na teoria do piercing se utiliza signo, é que nós vamos tratar hoje. Esse signo, ele vai poder se desdobrar na indicação geográfica, que vai ter os fatores naturais e humanos que a influenciam, mas ele também pode se desdobrar, por exemplo, numa marca coletiva ou numa marca de certificação, que a gente vai abordar depois.
O foco principal nesse primeiro momento é compreender como que a necessidade de proteção desse signo evolui na história. E para que serve ter um signo? Essa aqui é uma brincadeira que eu faço muito, né? Se você parasse na beira da estrada e encontrasse uns 1 quilo de erva mate sem nenhum tipo de indicação, sem rótulo, sem SIM, sem CIF, sem nada, você saberia se é erva mate ou não? Você teria como valorar? Claro, posso colocar na boca, mas será que não está misturado? Será que não tem outra coisa? Já quando eu pego, por exemplo, né, um pacotinho bonitinho, que, por exemplo, tem o selo que é orgânico, portanto, seria uma erva mate orgânica, e ele foi certificado pela EcoCert, ou seja, uma terceira parte. Além disso, ele tem um selo de fabricado ecologicamente correto, que no caso aqui pode ser uma marca de certificação. Ele cumpriu o BPF, as boas práticas de fabricação. Ele é considerado vegano, por óbvio, né, que a erva mate é vegana, mas tem gente, né, que vai utilizar isso. Então, ele tem uma série de indicadores para o consumidor, além do próprio rótulo e tudo, de que há uma qualidade, uma característica diferenciada naquele produto e que, por isso, o consumidor, sim, pode estar disposto a investir mais para ter essa garantia de qualidade, garantia de uma característica diferenciada, garantia da origem, garantia do produto de maneira geral. Então, é muito para isso que a gente trabalha com a lógica da proteção desse signo, para que a ser aposto, né, em um produto, ele possa transmitir esse tipo de relação de confiança, especialmente nas situações que não são presentes, que não são, né, que são mediadas por uma embalagem, por exemplo. E a gente está falando não necessariamente daquilo que está nessa parte preta aqui, que são os requisitos característicos dos alimentos, que tratam da sanidade e segurança dos alimentos. Ou seja, aquilo que é obrigatório, aquilo que qualquer alimento deve ter. Nós estamos tratando aqui de características e qualidades que são optativas, que podem ser tanto características relacionadas a uma ISO específica, mas pode ser HACCP, pode ser uma outra qualidade, mas que não é uma qualidade que todos os produtos obrigatoriamente devem ter. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vai encontrar, inclusive no regulamento de uso, caderno de especificações técnicas e certas indicações geográficas, questões que são obrigatórias. Você, por exemplo, ter registro no Ministério da Agricultura para um produto agrícola regulado, como é o caso, por exemplo, do suco de uva, é obrigatório, não é um requisito a mais. E a gente está trabalhando aqui com esses requisitos a mais. São esses que visam a indicação geográfica, que em regra vão estar relacionados ao produto ou ao serviço. Ou seja, que tragam dentro desses elementos características e qualidades intrínsecas ao produto ou serviço. Em algum momento a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é para trazer essa ideia inicial. E qual que é a função, né, desse signo distintivo? Ela já teve, sumiu o meu negocinho, ela já teve funções, como eu havia comentado anteriormente, que eram as funções de indicar a origem do produto, né? Ela já teve a função também de indicar a origem comercial, não só a origem física, mas também a origem comercial do produto. Mas hoje, além desta origem, ela também traz uma característica de função distintiva. Eu, por exemplo, posso distinguir um vinho que é da região, um espumante que é da região de Champagne, e um espumante que é da região de Cava, né, na França, na Espanha. E dentro deles eu posso distinguir, por exemplo, um champanhe Moët Chandon de um champanhe Veuve Clicquot. Mas além dessa distintividade, e essa é uma característica muito interessante relacionada ao signo indicação geográfica, é que ele pode ter também uma característica qualificadora. Todos os espumantes que são feitos na região de Champagne têm 3 castas de uva, numa determinada proporção, vão ter uma certa acidez, então tem características qualitativas comuns. Mesmo que eu compre uma Moët Chandon, e mesmo que eu compre uma Veuve Clicquot, elas vão ter características em comuns. Então, são as características qualitativas. E que se eu for comparar qualitativamente um champanhe de uma cava, eu vou perceber, claro, depois de beber um pouquinho, né, de cada um deles, por um determinado tempo, eu vou perceber a diferença de uma cava do champanhe. E, além disso,
E essa é uma característica que muitas vezes a gente acaba ignorando, né? Porque a gente olha para o pessoal que já é apaixonado por indicação geográfica, poxa vida, é um signo de uso coletivo, é para promover a coletividade, é algo interessante, vai promover o desenvolvimento rural, é importantíssimo isso. Todavia, a gente não pode esquecer que os signos também têm uma característica de exclusividade de uso. O que eu quero dizer com isso? Só quem está na região de Champagne pode utilizar o signo distintivo Champagne. Só quem está na região de Cava pode utilizar o signo distintivo de Cava. Portanto, ele é também um monopólio legal. Ele também, desculpem, gente, os cachorros. Eles, né? Desculpem. Então, ele tem essa característica também de ser estabelecido um monopólio legal. Só aqueles que estão na área delimitada, que cumprem aqueles requisitos, podem efetivamente utilizar. Quem está fora não pode. É importante a gente trazer essa característica para entender, digamos assim, que não se trata de algo que é tão inclusivo, muitas vezes, como a gente imagina. É algo que tem uma exclusividade. Então, também é uma função da indicação geográfica ou dos signos de maneira geral, a exclusividade de uso, tá bem? E além disso, eu posso ter, como eu havia comentado, e aqui eu detalho um pouco mais, alguns tipos de signos que são só distintivos, outros signos que são só qualificativos, e alguns que guardam essas duas características. Vocês já conhecem marcas de produto, marcas de serviço. Além delas, nós temos as marcas coletivas, temos o nome empresarial, o nome fantasia, o próprio nome de domínio. O foco desses signos é distinguir um do outro no mercado. Esse é o foco principal. Além de, claro, garantir, né, a origem comercial na maioria deles, eu tenho a ideia da distinção. No caso das marcas de certificação, o foco principal não é distinguir, porque eu não vou distinguir. O que eu vou fazer... Desculpem, gente. Vocês três estavam quietos, para lá. Desculpem. O que eu vou fazer no caso da marca de certificação, diferente de distinguir, é atestar que um determinado número de produtos tem qualidades relacionadas a processo. Então, não é qualidade de ser bom, é uma característica relacionada a um processo específico que foi seguido, relacionada a uma questão de conformidade, a uma qualidade ambiental, por exemplo, ou seja, ele cumpriu normas relacionadas a não desmatamento, em relação à origem. Então, eu vou ter características que são aferidas e todos os produtos que possuem essa característica podem receber, né, mediante o controle, etc., do titular, a marca de certificação. Então, o foco principal não é distinguir um produto de outro, mas aqueles produtos que possuem essa qualidade poderem postar, né, poderem portar essa marca que vai determinar que esse produto, por exemplo, é um produto 100% orgânico, etc. As indicações geográficas têm uma característica interessante, porque elas tanto têm a parte de ser um signo distintivo, como eu havia comentado, você vai distinguir uma região de outra região, mas também tem a possibilidade dos produtos dentro daquela região todos terem uma qualidade em comum. E é fundamental que eles tenham uma qualidade em comum para, inclusive, eles poderem ser reconhecidos. Vou pegar o cacau da Bahia, por exemplo. O cacau da Bahia tem uma qualidade intrínseca maravilhosa. Eu lembro de ter provado lá em Ilhéus, negócio incrível. Cacau do sul da Bahia, para ser bem específica, né? A IG. Ela tem essas qualidades, todos os chocolates feitos a partir vão guardar essas qualidades, mas as diferentes marcas vão poder, inclusive, competir entre elas, né? Então, eu tenho a questão qualitativa e eu tenho a questão distintiva. E aqui é apenas um exemplo, né, do que eu havia comentado em relação aos signos distintivos e aos signos qualitativos. Agora, de qual qualidade que eu estou falando quando eu falo de uma marca de certificação, de uma indicação geográfica? Eu havia comentado com vocês que abaixo daquela linha lá, aquela parte preta, normalmente eu tenho as características obrigatórias, e que eu vou brincar aqui, que são as qualidades mais anglo-saxônicas, ou seja, aquilo lá que é obrigatório. Que eu tenho que ter segurança do alimento, higiene pessoal, limpeza, sanitização, padrão de qualidade, padrão de identidade, padrão de características, controle integrado de pragas, é que eu estou falando muito de agro, né? Mas todas as características, todas essas qualidades, são qualidades que são obrigatórias, a gente espera que um produto atenda.
A indicação geográfica, não. Ela olha para as qualidades que eu chamo de qualidades mais latinas, que é o sabor, o aroma, a cor, a textura do alimento, o aspecto, a aparência, a tipicidade, a tradição e a cultura que estão envolvidas, o saber fazer, o próprio terroir desse produto. Então, são essas qualidades que a gente está olhando, que a gente está comparando, quando a gente trabalha com indicações geográficas, esses signos distintivos de maneira geral. Não é aquilo que é obrigatório, é aquilo que está dentro do imaginário hedônico. São essas qualidades que a gente busca e que a gente atesta e a gente afere quando a gente está tratando, né, desses signos distintivos de uso coletivo. E por que surge a proteção? Porque poderia ter tudo isso, toda essa ideia de ter essas qualidades, características hedônicas, mas por que surge essa proteção? Essa proteção, ela surge especificamente numa crise, porque normalmente ideias criativas, elas surgem no meio de crises. Especificamente as indicações geográficas, elas ganham uma capacidade por causa deste inseto aqui. Eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar dele, ele se chama filoxera. A filoxera, e daí eu tenho que contar um pouquinho da história, né, para vocês localizarem, para quem não é muito chegado em vinho, ela teve uma expressão muito importante durante ali o período de 1830, 1850 na Europa. Esse é um período em que houve uma intensificação entre a produção, a circulação de navios e de pessoas muito grande entre a Europa e a América do Norte, Estados Unidos. Com essa ida e vinda de navios, muitas pragas acabaram circulando. E a gente tinha, nesse caso específico, uma situação muito peculiar. Vocês já ouviram falar das uvas vitis vinifera ou dos vinhos finos? Os vinhos finos, eles são decorrentes, né? E isso é um pouco da indicação geográfica. A gente mergulha no produto. Os vinhos finos, ou feitos com variedades vitiviníferas, são variedades que são originárias do continente europeu. E eles têm como característica ter as raízes espalhadas e terem uma certa fragilidade para alguns tipos de doença. Do outro lado, no continente americano, nós temos um outro tipo de variedade de uva que é originária, principalmente dos Estados Unidos, que são as vitilabrusca, que são variedades de uva um pouco mais robustas, que tem um enraizamento bem profundo, ele não é espalhado, ele é bem profundo, e, portanto, tem alguns tipos de insetos que não os prejudicam. A vitis labrusca e a filoxera estavam convivendo muito bem lá na América do Norte. Todavia, a filoxera resolveu pegar um navio e ir para a França. E ao chegar na França, ela descobriu que as raízes das vitiviníferas eram muito suculentas. E atacou a raiz de vinhedos e vinhedos franceses, italianos, alemães, espanhóis, portugueses. E houve quase que acabou a vitivinicultura, principalmente na França, mas também nesses outros países, a ponto de se começar a importar vinhos da Tunísia e de outros lugares da Turquia, porque não havia mais vinho disponível, porque foi realmente um massacre dos vinhedos. Numa época em que água potável não existia e, portanto, era muito mais seguro tomar vinho do que tomar água. Então, foi realmente uma crise naquele período. Essa crise conseguiu ser resolvida por esse negocinho aqui, que foi uma invenção tecnológica, na época, muito sofisticada, que a gente chama de porta-enxerto e enxertia. Eles pegaram as raízes da vitis labrusca, enxertaram a vitis vinífera e conseguiram, depois, com o tempo, então, produzir novamente as viníferas na Europa enxertadas. Então, em algum momento, vocês podem ouvir falar de uva pé franco, que é uma uva que foi plantada direto, não foi enxertada. Mas foi assim que eles resolveram esse problema, né, que foi o problema da filoxera. Todavia, se num primeiro momento não tinha mais vinho, e demorou bastante até esses vinhedos começarem a produzir na quantidade necessária, eles tiveram que criar uma lei para estabelecer o que era vinho, que é a lei de grife. Por que isso é importante?
Porque houve um momento, efetivamente, na Europa, que estavam colocando álcool com corante com qualquer coisa. Então, no primeiro momento, foi preciso estabelecer o que era vinho de verdade. Todavia, esses vinhos mais baratos continuaram a vir. Só que continuaram a vir da Tunísia, da Turquia, de outros países, e se faziam passar por exemplo, vinho da Borgonha, vinho de Bordeaux, próprio champanhe. E daí foi preciso uma segunda atuação, foi a atuação que vem, então, da lei de 1905, que é a primeira lei francesa de repressão às falsas indicações de procedência. Então, foi essa a necessidade do surgimento da proteção, porque no primeiro momento eu estava sem produto, então qualquer coisa que viesse vinha. Só que depois, quando eu voltei a conseguir produzir o produto, muitos começaram a se utilizar da reputação dos vinhos que existiam para se fazer passar por aqueles vinhos e venderem. E daí foi necessário todo um controle, toda uma repressão, essa falsa indicação de procedência para recuperar esses vinhos. Então, a origem da indicação geográfica, a origem dela é coibir uma falsa indicação de procedência. Posteriormente, é que foram agregadas a elas outras questões relacionadas, daí a gente está vendo hoje, que são questões de desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial, que são mais relacionadas a práticas positivas. Mas, no primeiro momento mesmo, a questão era impedir a fraude, sempre sendo muito objetiva, né? E assim, foi-se dessa proteção negativa a uma proteção positiva na sequência, porque o negócio era tipo California Champagne, American Champagne, Ruby Port, que era, na verdade, um vinho do Porto fabricado na Austrália. Isso se tornou muito comum. Então, se viu a necessidade não só de uma repressão às falsas indicações de procedência, mas uma atuação positiva. Ou seja, foi daí que surge, que eu comentei com os alunos da tarde, mas que vocês já devem ter visto, a necessidade de incluir lá na Convenção União de Paris, né, primeiro a repressão às falsas indicações de procedência, e mais, né, para frente, no próprio Acordo de Lisboa, a proteção positiva das denominações de origem. Ou seja, não basta eu dizer que é uma falsa indicação, eu preciso dar meios para que as indicações verdadeiras se constituam, se caracterizem. E se a gente for ver, trata-se de uma história bastante recente. A primeira indicação geográfica, denominada apelação d'origine, registrada na França, é de 1908, que, se eu não me engano, é Bordeaux. Depois vem Champagne, que é 1911. Então, é um instituto bastante recente. Se a gente for analisar, tem um século e pouco. A outra história, né, da origem dos signos da proteção, vem do vinho do Porto, que é um pouquinho mais antigo e tinha um foco um pouco diferente. Não sei se vocês lembram um pouco da história, mas Portugal, nós ainda éramos colônia de Portugal, e Portugal estabeleceu uma relação um tanto quanto desigual, principalmente com o governo inglês. E o pagamento de Portugal para o governo inglês, além, né, do ouro do Brasil, era muito em vinho que era produzido no Porto. E era assim que ele comprava tecidos, comprava joias, comprava outras coisas que ele tinha interesse. Contudo, a Inglaterra descobriu que era possível fazer vinho do Porto em outros lugares, como, por exemplo, na Austrália, mas também em outras regiões da África. E em vista disso, e em vista do declínio que estava acontecendo ali por volta da década de 40, 50, da produção ou do consumo, principalmente do vinho do Porto, Marquês de Pombal estabeleceu, né, foi lá por meio de um decreto, estabeleceu que o vinho do Porto seria esse vinho específico, que ele é plantado na região do Douro e terminado na região do Porto de Gaia. E, além disso, agrupou todos os produtores na Companhia dos Vinhos do Porto, que existe até hoje, delimitou a área da produção de vinho, com a demarcação das serras, que foram bordadas todas, né, por 335 marcos de pedra, que existem até hoje lá, e registrou, então, legalmente, por decreto, Porto. Essa foi a primeira denominação de origem protegida, digamos assim, que a gente considera do mundo, nessa lógica moderna de proteção positiva. São essas duas histórias que dão origem a esse Instituto da Indicação Geográfica, que vai ser o objeto da nossa aula hoje. Agora, como que esse instituto, que surge de uma maneira na França e de outra em Portugal, vem acabar aqui no Brasil para a gente estudar?
A gente faz um resgatezinho, embora você já tenham visto, e muitas vezes eu acho que é bom. A propriedade intelectual, ela não é um direito que surge intrinsecamente em cada estado. É diferente de direito de família. Direito de família é onde você tiver um pai e uma mãe, numa cultura tribal, você vai ter algum tipo de regra ou de relação para regular essa relação. Tipo, desde coisas muito simples sobre quem cuida, são coisas que estão muito relacionadas à natureza humana. As indicações geográficas são algo que se desenvolveu de uma maneira mais tardia e tem um caráter sofisticado. E o foco dela principal é, como a gente havia comentado já, a ideia de permitir uma exclusividade de uso e de impedir terceiros que não tenham direito a usar. Todas as áreas da propriedade intelectual têm essa lógica, a exclusividade de uso, seja ela temporária ou perpétua, e a possibilidade de impedir terceiros de utilizar aquele ativo intangível. Para estabelecer isso, não é algo que surge, né, nas comunidades de maneira geral. Eu preciso de alguma norma. Essas normas foram surgindo em alguns países, e agora eu me direciono especificamente para as indicações geográficas. Todavia, considerando que o comércio internacional aumentou enormemente ali a partir de 1900, 1850, 1900, foi necessário também estabelecer algum parâmetro que não fosse apenas nacional. Eu precisava de algum parâmetro regional ou um parâmetro internacional para essa proteção. Qual parâmetro poderia ser feito? E daí surgem as discussões relacionadas, primeiro, a acordos bilaterais, que são acordos, passa aqui para frente, que eram feitos, por exemplo, França fez com a Bélgica, fez com Cuba, com a Itália, que eram acordos relacionados ao respeito mútuo. Vocês respeitam as minhas indicações geográficas, eu respeito as suas indicações geográficas, ou vocês respeitam as minhas e eu dou alguma coisa para vocês. Eram acordos geralmente bilaterais de respeito mútuos. O que acontece com os acordos bilaterais ao longo de um determinado tempo é que se há alguma guerra, algum tipo de ruptura, esses acordos rompem. E eu não consigo manter ao longo da história ou ao longo do tempo uma perenidade dessas compreensões. E é a partir daí que surge, então, em 1883, o primeiro acordo multilateral, que é a Convenção União de Paris. Nesse primeiro acordo multilateral, está prevista a repressão às falsas indicações de procedência. Todavia, como a gente comentou, só haver uma repressão às falsas indicações de procedência não se mostrou exatamente suficiente. E daí começam os acordos bilaterais, que não estão aqui ainda, os acordos bilaterais que não são mais só de respeito, mas são de reconhecimento, em que eu tenho uma perenidade um pouco maior para que os atores, ou seja, os países, comecem a ter uma noção da necessidade de reconhecimento mútuo concreto na sua legislação interna das indicações geográficas dos outros países. Aí também começam a surgir, nesse período, que é um período longo, de quase um século, os acordos regionais, como é o caso, por exemplo, da União Europeia e do próprio Mercosul. E nesses acordos regionais eu vou estabelecendo bases, por exemplo, do que é uma indicação geográfica, de como eu faço reconhecimento, do que eu considero ou não considero, para chegar daí já com essa base de acordos bilaterais e acordos regionais, uma próxima rodada multilateral, que foi o Acordo TRIPS. Quando eu chego no Acordo TRIPS, eu vou ter uma base sólida para que os atores, os países negociem, e eu tenha, por exemplo, uma definição clara de indicação geográfica, eu tenha um estabelecimento de uma obrigatoriedade de algum tipo de proteção por todos os países. E assim eu vou sucessivamente ter novos acordos bilaterais, agora eu vou ter os acordos birregionais, que já vão trabalhar com reconhecimento, respeito e promoção. Eu só queria dar uma ideia dessa lógica, que foi nesse crescente que a gente foi encontrando os acordos relacionados às indicações geográficas. Então, primeiro, acordos bilaterais, de respeito mútuo, teve o acordo de pós-guerra, acordos para entrada na comunidade europeia na época. Daí eu vou para os acordos multilaterais mais específicos, além desses genéricos. Além da própria CONCUP, também eu vou ter, em 1891, o Acordo de Madrid para repressão às falsas indicações de procedência. Às vezes, quando a gente fala desse Acordo de Madrid, o pessoal confunde com o Acordo de Madrid, né, de marcas, mas especificamente em relação à repressão às falsas indicações de procedência, que está vigente no Brasil até hoje. Eu vou ter, em 1958, o Acordo de Lisboa, que é o primeiro e até agora único acordo multilateral para uma proteção positiva, ou seja, a obrigatoriedade de proteção das denominações de origem e o seu registro internacional.
O Brasil ainda não é signatário do Acordo de Lisboa. Na sequência do Acordo de Lisboa, eu vou ter a Ata de Genebra de 2015, que estende esse registro internacional também às indicações geográficas, que era algo que não existia, só existia para a denominação de origem. Então, é esse crescente de acordos internacionais que a gente vai acompanhar na sua evolução. E, por fim, claro, o próprio Acordo TRIPS. No âmbito regional, eu gosto de citar, esse aqui é o arcabouço da União Europeia. Se alguém, por exemplo, tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre como é que funcionam, né, as indicações geográficas europeias, aqui estão todos os regulamentos. E eles têm uma característica peculiar. Eles não protegem como a gente por meio de uma lei única. Eles têm um regulamento base, que é o 1308 para vinho, e daí vão ter especificações, né, relacionadas a vinho. Eles vão ter um regulamento básico para os produtos agroalimentares, que é o 1151, e vão ter daí as regulamentações. Eles vão ter um base para os destilados, que é o 787 de 2019, e os demais. E eles vão ter também um para produtos vitivinícolas aromatizados. Então, eles têm bem especificado e estratificado características de indicações geográficas e denominações de origem para cada tipo de produtos. E uma coisa interessante, eles não protegem ainda hoje, no âmbito da União Europeia, produtos não agroalimentares, como o Brasil já protege. Eles só protegem como IG produtos agroalimentares. Se alguém quiser pesquisar um pouco mais, ver quais são as IGs reconhecidas, a plataforma que se utiliza se chama e-Ambrosia. Eu fiquei pensando, será que eles se apropriaram da nossa ambrosia? Enfim, é uma brincadeira, porque ambrosia, na verdade, é um termo que também não é nosso, né? É um termo que a gente herda. Mas essa é a plataforma que se utiliza e que vocês podem depois brincar para ver quais são as IGs que são reconhecidas em cada país, dá para pesquisar por produto, por país, por tipo, se vinho, se agroalimentar, se bebida alcoólica, no caso destilado, eles chamam de bebida espirituosa. Então, tem aqui um campo bem interessante de pesquisa. No âmbito do Mercosul, a gente também tem um quadro normativo interessante. O primeiro, né, a resolução do Mercosul 08, que é um protocolo de harmonização de normas sobre propriedade intelectual no Mercosul em matéria de marcas, indicações de procedência e denominação de origem. E daí a gente vai comentar que é desse protocolo de harmonização, lembrem disso, que a gente tem a nossa definição de indicação de procedência e denominação de origem, que a gente tem hoje na Lei 9279, que a gente vai trabalhar depois. Nós não pegamos a definição do TRIPS, que é indicações geográficas, e nós não pegamos a definição do Acordo de Lisboa para a denominação de origem. A gente pegou as definições que estão nesse protocolo de harmonização, e só nós fizemos isso. Essa é a parte divertida. Argentina, Chile, Uruguai, todos eles já utilizam indicação geográfica e denominação de origem de acordo com o TRIPS Lisboa. A gente continua utilizando esse. E há um grupo de trabalho que se chama GIP, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que está trabalhando no sentido de fazer uma alteração legislativa para, quem sabe, pelo menos adequar a nomenclatura. Mas, além disso, nós temos também o regulamento vitivinícola do Mercosul, que é o 45 de 96, que vai estabelecer indicação geográfica e denominação de origem para vinho dentro do Mercosul. Nós não internalizamos esse, nós internalizamos só o primeiro. E mais recentemente, agora em 2019, foi feito um acordo para a proteção mútua das indicações geográficas originárias dos territórios dos Estados-membros, Estados-partes do Mercosul. Então, agora está se trabalhando com reconhecimento mútuo entre os membros do Mercosul. E também, recentemente, né, foi finalizado também, se eu não me engano, é 2020, 2021, temos o acordo birregional Mercosul-União Europeia, no qual um dos capítulos dentro do acordo de propriedade intelectual é indicação geográfica. E aí a gente tem uma discussão, uma controvérsia bem grande, se a gente quiser trazer. Um dos pontos é que a gente vai ter, assim que ele for efetivamente implementado ou entrar em vigor, um reconhecimento mútuo, mas o reconhecimento mútuo das IGs brasileiras serão apenas para as IGs agroalimentares, não serão para todas as nossas IGs. Esse é o primeiro ponto. Além disso, tem uma série de indicações geográficas europeias que nós entendemos como tipos de produto ou nomes genéricos, que ao final da negociação acabou se aceitando como um reconhecimento. Então, a gente provavelmente vai, quando entrar em vigor,
parar de poder utilizar, e daí tem uns níveis de transição para cada uma delas, tem bem detalhado, se quiserem, eu até, o acordo específico de propriedade intelectual eu coloquei lá no Drive, mas assim, por exemplo, Roquefort, Gorgonzola, o presunto de Parma, o prosciutto de Parma, tem uma série de nomes que para nós são comuns, que nós teremos que deixar de utilizar quando o acordo entrar em vigor. Então é importante a gente conhecer isso, né, para a gente saber. Foi uma negociação que ela estava equilibrada, mas acabou sendo, daí na parte de IGs, bastante desigual no final. E a gente acabou aceitando todas as IGs europeias e eles aceitaram uma quantidade quase ínfima das nossas IGs brasileiras. Além das IGs, claro, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Só para vocês saberem disso. E daí a gente chega no ponto das diferenças e semelhanças entre os principais signos distintivos. Aqui vai ser a segunda parte, então eu gostaria de, nessa parte aqui, que é uma parte mais histórica, de trazer o significado, a regulação, abrir um... Deixa eu parar de apresentar aqui. Abrir um momento para que a gente possa conversar um pouco, perguntas, discussão, os professores quiserem colocar algumas questões, para a gente ter essa parte de fala, para depois a gente ir para o intervalo. Silêncio. Então aí, deixa eu fazer uma brincadeira, não estamos numa sessão espírita, tem alguém aí? Bom, o Anderson disse que sim, a Juliana também, ufa. Mas não foi em voz, né? Pode ter sido psicografado, a gente nunca sabe. Nós estamos sim. Sim. Mas então, gente, vai lá. Eu escutei Alcides falar aqui, não foi Alcides? Já que você me chamou, vou falar também. Né? Veja bem, eu acho que essa sua explanação é muito interessante e eu gostaria só de destacar uma questão do acordo TRIPS, né? Só para a gente entender um pouquinho que esse acordo dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, ele é criado em 94. Se a gente observar, 94 é o período de reorganização do capitalismo nessa vertente mais neoliberal. Né? Então, até então, a gente não existia a Organização Mundial do Comércio, ela passa a existir em 94 e as questões relacionadas com o comércio estavam estabelecidas no acordo, esqueci agora o nome, mas eu lembro. Então, assim, o acordo... Hein? GATT. O GATT, certo, muito obrigado, que era o acordo de tarifas, né? Então, 94 é o ano de reorganização do capitalismo. A queda do Muro de Berlim é 90. E com toda essa modificação do mundo contemporâneo, o advento da internet, né, das microtecnologias, isso facilita a troca de informação, inclusive, né, as falsificações também, né? Então, o acordo TRIPS, ele tenta, de certa forma, reconhecer, né, essa circulação de mercadorias dentro de um signo contemporâneo, que é essa rapidez acelerada que nós vivemos atualmente. Então, no dia a dia, né, o mercado funciona 24 horas por dia, a internet funciona 24 horas por dia, e esse processo é benéfico e, ao mesmo tempo, pode ser difícil para determinadas regiões. Então, o acordo traz essa necessidade de reconhecer e garantir a proteção na circulação de produtos no contexto mundial. Era só isso. Obrigada, professor Alcides. E me permite falar uma coisa que sempre me chama a atenção. O acordo TRIPS, né, ao implementar todos os padrões mínimos, né, que ele estabelece, e ao mesmo tempo obrigar a todos os países a serem signatários da Convenção União de Paris e a Convenção União de Berna, ele produz, de certa forma, uma, entre aspas, uniformização da proteção da propriedade intelectual em todo o planeta, em todos os países que fazem parte do comércio. Tem o lado bom, eu vou brincar, o lado bom para o estudante, né, que bom, em todos os países praticamente a lógica é mais ou menos a mesma, mas tem também o lado, de certa forma, complexo, que é a ideia da uniformização sem a observação das necessidades locais. Então, a gente, de maneira uniforme, protegeu em todos os países patentes em todas as áreas, sem que os países pudessem optar por escolher áreas, protegeu
estabeleceu prazos, né, prazos de 20 anos, tudo isso foi feito de uma maneira uniforme, sem que as características regionais pudessem ser observadas. Claro que hoje, passado, são 30 anos. Eu estudava isso, né, na graduação, são 30 anos. Passado 30 anos, isso parece uma coisa óbvia, né, lógica, tipo assim, estamos, né, o TRIPS foi feito, todos os lugares protegem, hoje a China protege ainda, entra com ação judicial sobre quem pirateia, né, produtos chineses. Então, hoje parece um status quo dado, mas naquele momento foi uma revolução muito grande. Uhum. E eu tinha comentado hoje à tarde, né, para quem quiser entender um pouquinho mais desse contexto, tem um livro chamado A Guerra das Patentes, que fala muito sobre como é que foi principalmente a questão patentária, né, mas assim, como foi implementar, né, a nova versão da 9279 aqui no Brasil. Kelly, acho, bom, perfeita explanação, assim, acho que trouxe uma retomada histórica bem importante. E uma questão assim que a gente debate é, bom, toda essa questão das indicações geográficas, ela vem alimentada por questões de proteção de mercado e, por exemplo, toda essa questão da champanhe, né? Na época do filoxera, o principal produtor vitivinícola mundial era a Argélia. E isso acaba que fica um pouco apagado na história, né? Então, que foi um país que realmente expandiu na época a sua produção vitivinícola e exportava para a França. Então, quando a França conseguiu fazer a retomada, né, que foi com a questão dos porta-enxertos, ali a gente teve o Jules Guiot, que foi uma grande figura, né, fazendo estudos em toda a França, e para vocês terem uma ideia, assim, que não é do vinho, como isso foi importante na época, né, foi um pesquisador que fez estudos em toda a França e ele desenvolveu, na época, uma técnica de manejo que até hoje é considerada a ideal na maioria, que é o manejo Guiot, que é esse manejo em espaldeira, né, que são as filas, né, e, enfim, uma técnica específica, né? E, então, que é a técnica Guiot. E aí, ali, então, nessa retomada que começou, então, toda essa questão da champanhe, e também na champanhe a gente teve, na época, toda uma revolta, né? Porque se tinha a entrada de vinhos na França e que não se identificava essa procedência. Então, foi uma questão, enfim... E aí todo esse processo acabou terminando com essa cultura na Argélia também, né? Teve esse impacto, mas você teve uma questão na Champagne, especificamente, ali a gente já tinha todo um movimento de organizações, de cooperativismo, e foi uma questão de não. O produto a gente precisa saber qual é a procedência, né? Então, o produto da champanhe precisa ter essa procedência da champanhe. Então, hoje a gente fala várias coisas, mas na verdade, pegando o caso da França, tanto enfim, Portugal, França, foram questões muito conflituosas, né? Desses produtores locais reivindicando a sua identidade regional, né? E também permeada por essas questões de proteção de mercado, né, e o desenvolvimento, e, enfim, essa projeção de desenvolvimento. Perfeito. E essa é uma coisa que, às vezes, é importante a gente colocar em perspectiva, né? As questões, nada surge para ser fofinho. Sempre tem alguma questão de fundo, sempre tem alguma questão de interesses que são protegidos e que são colocados. É importante que a gente desmistifique isso, né? Tire a mística e olhe para aquilo concretamente sobre o porquê ele surgiu, como ele surgiu. Eu ainda falo com muita mística, né? Enfim. Não. É que e aí, assim, para os alunos, assim, na indicação geográfica, a gente tem que sempre ter esses pesos, né? Por um lado, é muito bom a gente a origem, a identidade, a cultura, e a gente conseguir reconhecer e valorizar isso do ponto de vista jurídico, econômico, mas, pelo outro lado, a gente não pode fechar os olhos, seja para essas questões que permeiam a história, seja por a questão das desigualdades e do real efeito que as indicações que elas estão estabelecidas, que elas têm no território, né? Então, amanhã a gente vai discutir mais sobre isso, né? Sobre amanhã eu puxo, já estou dando um gancho. Provocação para aula. Spoiler.
convite para a aula de amanhã de manhã, né? Para o pessoal estar ali animado e motivado para a aula de amanhã, mas a gente vai discutir um pouco, né? A gente vai discutir mais sobre isso amanhã de manhã, né? Então, acho que a gente sempre tem que levar esses dois lados, porque é um tema muito apaixonante, indicação geográfica, eu sou uma apaixonada pelo tema também, só que a gente não pode, assim, só se deixar levar por isso e esquecer de olhar todas as outras questões, né, que elas permeiam o tema. Pegando a tua fala, Xana, eu acho interessante essa questão, até do que a Kelly e o Alcides falaram em relação ao TRIPS e a Convenção Unionista de Paris, que quando você compara as duas coisas, por exemplo, o TRIPS vem uniformiza sem ter nem um pouquinho aquela particularidade que a CUP dava para cada nação em termos da sua reciprocidade. E isso, para algumas nações, foi extremamente prejudicial em relação dessa perda dessa particularidade. E no caso da indicação de procedência, na sua fala, Xana, ela é bem interessante, essa questão um pouquinho de chamar essa atenção, que a gente se apaixona, mas também tem que ver um pouquinho as nuances, né? Que algumas situações, por exemplo, a indicação de procedência ela pode ser extremamente exitosa comercialmente para determinado grupo e não necessariamente para todo o grupo da região, né? Por causa da escala de produção e da cadeia de produção que está envolvido, né? O que eu acho que é algo que precisa ser trabalhado dentro da questão da discussão sobre o desenvolvimento do território, entendeu? Que é um dos elementos hoje do pós-IG, né, que a gente tem buscado muito a questão de indicadores, essas coisas que ainda estamos engatinhando, né? Perfeito. Vamos lá, gente, assim, ó, a Rejane falou rápido, eu falei rápido, e o tempo passou rápido. Não, o tempo passou devagar. Então, a gente tem um tempinho a mais para a gente poder dar uma conversadinha ali, pelo menos mais uns 10 minutos, e daí a gente pode fazer intervalo, e a gente provavelmente vai acabar um pouco mais cedo também. Mas acho que a gente pode aproveitar, o pessoal que está chegando, vocês já tinham ouvido falar dessa história toda, como é que é para vocês essa lógica de signo? Quando vocês vão no mercado, vocês veem produtos, vocês valorizam um produto que tenha uma indicação geográfica? Vocês nem sabiam o que era isso? Se alguém quiser se manifestar, tipo assim, fiquem à vontade. Essa gravação não vai sair daqui, não se preocupe. Só pra eu queria dar um pitaco em relação àquela tua fala do Percy, em relação à questão do símbolo, né? Há uma certa sinestesia, né, em relação à questão do símbolo. O aspecto muito psicológico que leva a você conectar a questão de uma imagem a um determinado produto. E isso é que realmente vai, ao longo do tempo, em termos de marketing, coisa vai gerar um valor diferenciado para o produto, né? Também como elemento diferencial. Com certeza. Júnior, você tinha aberto o microfone, pode falar. Não, eu achei bem, eu entrei no mestrado agora, né? Eu venho do mercado, eu estou no ramo de tecnologia, minha pós é em marketing, mas nunca tinha ouvido falar sobre signo. No começo da tua apresentação achei muito legal os exemplos que tu trouxe, principalmente do chimarrão, ficou muito claro o que era o signo ali para mim, eu consegui diferenciar bastante. E eu acho que sim, que hoje, principalmente com os alimentos veganos muito em alta. Eu tenho, por exemplo, um amigo que é vegano, então a gente olha muitas embalagens para ver se os alimentos, por exemplo, tem alguns tipos de selo, se o alimento é orgânico, se o alimento é vegano. Então, por alguns tipos de alimento, eu acabo olhando as embalagens para ver se tem para ver se remete a algum tipo de signos. Então, eu não sabia que era signos, mas agora com essa aula eu consigo identificar assim. Que legal, Júnior. Obrigada. Mauro. Só reforçando também, ficou muito esclarecedor ali com relação à explicação do contexto em Portugal, ali do vinho do Porto. Isso ali já traz para nós uma compreensão, pelo menos para mim, mesmo que fiz direito há um tempo atrás, fica bem esclarecedor, fácil de compreender. Que bom, Mauro. Obrigada. Adriano. Não, só uma dúvida da questão do acordo com o Mercosul, do Mercosul com a União Europeia.
do Brasil, eu notei que vários queijos que usavam a marca Roquefort, Gorgonzola, agora estão se chamando queijos azuis. Eu gostaria de saber se é por causa disso ou porque eles mudaram o produto por alguma questão tributária. Perfeita observação. Sim, é por causa disso, porque o Brasil continuou, digamos, a parte interna de implementação do acordo, apesar do acordo ainda não estar firmado, e chamou os produtores, fez um chamamento público, né, dos produtores que já utilizavam Gorgonzola, Roquefort e outras situações, para que estabelecesse, né? Tem alguns que vão poder utilizar durante um determinado período, tem alguns que não vão poder mais utilizar, e alguns produtores, daí, por iniciativa própria, resolveram migrar a nomenclatura para começar já a habituar o consumidor. Ou seja, queijo azul e começar... Sim, eu também achei, tem um queijo azul aqui, que é a definição genérica, né? E, de alguma maneira, tem alguns que estão promovendo isso, para realmente, tipo assim, habilitar, auxiliar, porque se for de uma hora para outra e tirar isso do consumidor, ele não vai saber o que comprar, então eles estão aos poucos implementando isso. Essa é uma das estratégias. E Kelly, essa questão de ser o queijo azul é por causa do fungozinho que dá aquela coloraçãozinha? Exatamente. Legal. Eu não sei se ele é azul de fato, mas é o que dizem, né? Então eles utilizam. O queijo de faixa azul, é porque tem esse fungo. Quando você corta, ele dá uma nuance de azul, alguma coisa assim. A Ana vai explicar de uma maneira mais técnica, com certeza. A Ana, microbiologista, isso aqui eu posso ajudar. Antônio, é até um pouco, talvez à primeira vista, assustador a gente pensar nisso, né? Mas o que dá coloração, assustador, porque quando a gente escuta o termo, a gente fala, nossa, eu estou comendo fungo, né? O que a gente está comendo que dá coloração azul, esverdeada, são os esporos que o fungo que foi ali inoculado, ele começa, o fungo ele cresce, ele produz um micélio, uma estrutura vegetativa que é tudo invisível, né? É microscópio. Então, o micélio do fungo, ele permeia a massa do queijo e depois ele começa a produzir uma estrutura reprodutiva, que são os esporos. E esses esporos são os coloridos, né? Que são verde azulados, né? Então, quando a gente come um queijo desse, a gente está comendo células vegetativas de fungos e os esporos também. E que não fazem mal nenhum, que há anos e anos a gente já vem comendo e está tudo certo, como também iogurte, né? Cerveja, vinho e outras coisas. Então é a parte vegetativa deles, né? Não, é reprodutiva. Reprodutiva. Então, o azul é o reprodutivo os esporos reprodutivos. É isso. Perfeito. Obrigada, Ana. Essa é a parte legal do Profinite, né? Ter essa diversidade. A Olga colocou aqui para eu falar da casa Peter Longo, né? Da vinícola Peter Longo, porque tem uma história divertida ali. É divertida, né? Interessante. E se vocês me permitem, eu vou contar lá rapidinho. Não sei se vocês já ouviram falar, né, da vinícola Peter Longo, mas retomando a história, né? Lá em 1911, quando Champagne pediu o reconhecimento, né? Aqui no Brasil já se produzia um vinho espumante, que se chamava de champanhe. Genericamente, no mercado, se utilizava o termo champanhe. A gente vai encontrar em 1870, 80, leis brasileiras utilizando o termo champanhe. Então, champanhe sempre foi um termo genérico, utilizado nas legislações. Todas as leis de vinho brasileiras utilizaram o termo champanhe. Em 1970, o Comitê Internacional dos Vinhos de Champanhe, indignados com o Brasil utilizando o champanhe e o resto do mundo utilizando também, entraram com uma ação judicial contra todas as vinícolas que utilizavam o termo champanhe no Brasil. Não eram muitas, né? Eram 5 vinícolas na época. E dentre essas 5 vinícolas, claro, estava a Peter Longo. Houve, então, a ação, houve uma decisão de primeira instância e foi-se para o Tribunal Federal de Recursos, que hoje é o STJ, e no Tribunal Federal de Recursos se entendeu que champanhe era um nome genérico e, portanto, não havia uma exclusividade para uso só para os vinhos produzidos em champanhe. Porque se entendia que em todas as legislações constavam isso e, portanto, era um termo genérico. Dessas vinícolas, dessa decisão, a única que continua em atividade é a Peter Longo. Então, se entende que ela adquiriu, na época, o direito de continuar de utilizar, e enquanto ela existia, ela tem utilizado, e a CIVC, a Comitê Internacional dos Vinhos de Champanhe, nunca os incomodou. Inclusive, em 2011, quando finalmente, né, já
desde 96 podia, mas finalmente em 2011, o CIVC pediu o reconhecimento de champanhe, né? A própria Peter Longo entrou com uma oposição, mas ela não foi reconhecida, e daí se reconheceu o termo champanhe como denominação de origem francesa. Mas a lei do vinho continua tendo champanhe. Então, hoje, a única vinícola que de fato utiliza foi uma estratégia de mercado do setor vitivinícola parar de usar champanhe e tentar se projetar com o seu produto próprio, que é o espumante. Inclusive, já foi premiado várias vezes como o segundo melhor, junto com o champanhe espumante do mundo. Então, houve uma estratégia de mercado, mas ela continua utilizando. E tem um ponto que é importante considerar, que eu acho que naquela época a decisão talvez poderia ter sido diferente, é que o Brasil já era signatário do Protocolo de Madrid, que é um protocolo, né, o Acordo de Madrid, que trata das falsas indicações de procedência, e nesse Acordo de Madrid está previsto no seu artigo 4º que nenhuma indicação geográfica de vinho cairia em domínio público ou se tornaria genérica, e o Brasil era signatário. Então, sobre esse aspecto especificamente, talvez não teria sido possível considerar champanhe como genérico. Mas há uma decisão sobre o próprio Acordo de Madrid na Inglaterra que entendeu que champanhe não era um vinho, era um derivado da vinha, porque era uma segunda fermentação. Então, sempre houve controvérsia sobre isso. E é por isso que eu queria trazer, e eu acho que em algum momento eu conversei com a Olga sobre esse tema, e é por isso que até hoje, então, ao final, a Peter Longo pode utilizar o termo champanhe no Brasil. Curiosidades. É divertido. Só chamando a atenção que tem uma série muito boa sobre vinhos, não sei se vocês já viram, que é Argentina, Brasil, e essa semana passada eu vi um pesquisador francês monitorando na América do Sul e Europa também a questão das mudanças climáticas sobre o vinho. E aí ele vai apontando os efeitos do aquecimento global, né? A mudança da qualidade do solo, a perda de resistência de algumas videiras, a necessidade de você ter um banco de germoplasma para fazer toda essa questão do que... E eu me lembrei disso, Kelly, porque quando tu fala na questão do enxerto, né? É uma das técnicas que a gente mais usa para fortalecimento de algumas espécies. Você falou de vinho, né? Mas, por exemplo, no aspecto da laranja, a gente se utiliza muito por causa do amarelinho, né? Daquele fungo que dizimou grande parte dos laranjais no mundo, e se utilizou muito essa técnica da enxertia. E a gente aprende, né? Quem faz agronomia, curso técnico agropecuária, é uma das coisas que a gente é exercitado para fazer, para saber fazer com perfeição. E ela é uma técnica bem simples, de uma certa forma. E esse é um ponto, Antônio, que tu colocaste muito importante, que tem discutido muito no âmbito das indicações geográficas de maneira geral. Como a base das indicações geográficas são o território, com as mudanças muito abruptas em alguns lugares desse território, que envolve o solo, o clima, né, o relevo, a gente pode perceber mudanças nos produtos. Se for pegar a área que eu conheço melhor é vinho, eu acabo dando muitos exemplos nessa área, eu tentei trazer erva mate para a apresentação para fugir do vinho, né? Mas assim, e fiquei no sul igual, pegar alguma coisa do norte. A próxima vez eu pegar castanha. Mas assim, o que acontece, por exemplo, no caso do vinho, se for pegar, por exemplo, nas regiões espanholas, várias estão com problema de excesso de grau alcoólico. E daí do desequilíbrio, né? Porque eu tenho um excesso de álcool, tenho menos tanino, então eu acabo tendo o excesso de açúcar, menos tanino, e eu acabo produzindo vinhos muito alcoólicos. E daí vem toda uma técnica na sequência que é desenvolvida para tentar rebaixar, ou seja, diminuir a graduação alcoólica. Mas são reflexos muito claros das mudanças climáticas, principalmente nessas culturas que têm percepções, digamos assim, da qualidade ao longo do tempo. Então a gente consegue perceber diferença no produto. Enfim, teve um trabalho que eu fiz especificamente no Vale do Alfaguete, que a gente recolheu dados climáticos que tinham disponíveis de quase um século, e a gente percebeu que, principalmente, a temperatura mínima, né, ela aumentou em mais de 5 graus desse período. E isso reflete na qualidade do produto, porque eu preciso dessa variação térmica, né, substancial para ter a maturação da uva. Eu preciso desse estresse de temperatura baixa e alta para ter maturação. E tem se aumentado a temperatura mínima, o que não permite que esse estresse aconteça de uma maneira mais efetiva. Então, a gente tem tido reflexos nisso.
Eu sei que a gente está parecendo técnica. Desculpa, Joyce. Está parecendo uma aula muito técnica, mas é que a indicação geográfica envolve isso. Fale, por favor. Eu queria contar a história da uva Syrah, ou Shiraz, que, na verdade, ela é originária do Irã, né? E depois da Revolução de 1981, foram destruídas, porque a Revolução foi islâmica, e aí proibiram a produção de vinhos naquele país. E algumas, exatamente, e porque o consumo de álcool é completamente, e a produção e o consumo de álcool são completamente proibidos no Irã. E, desculpem, algumas cepas foram enviadas para o Chile e desenvolveram muito melhor no Chile do que no Irã, e hoje a maior parte dos vinhos Syrah são todos produzidos no Chile. Quer dizer, então aí é interessante para os alunos também entenderem a diferença de indicação de procedência, né, e denominação de origem também. Né? Perfeito, Joyce. Obrigada. Eu não conhecia, não sabia que a origem dela era iraniana. Obrigada. Jean levantou a mão. Jean. Boa noite a todos, sou Jean, aluno aqui da Profinit, da unidade da UENG Frutal, falando sobre vinhos aí. Quem não viu, a Embrapa no Instagram soltou hoje um curso básico de elaboração de vinhos e suco de uva. Acho bem interessante, já que estamos falando em vinho, quem tiver interesse, eu achei legal, acho que vou até me inscrever aqui, que eu estou achando bem interessante essa questão de vinho. Eu lembrei hoje da publicação da Embrapa. Então, quem quiser, entra lá no Instagram da Embrapa, está bem em destaque lá nos stories de hoje esse curso aí. Só reforçando a fala da Joyce, nessa reportagem, eles tentam resgatar a questão de algumas vinhas que estavam esquecidas, porque elas têm conseguido manter uma resistência maior à questão das mudanças climáticas, entendeu? E aí elas vão acabar virando cavalo para outras, viu? Provavelmente. Gente, cavalo é onde a gente coloca o enxerto em cima. O cavalo é verdade. Acho que é a gíria do enxerto, do agrônomo. E sim, e tem se buscado muito por porta-enxertos cada vez mais resistentes, né? Esse é um grande desafio, porque com porta-enxerto resistente você consegue enxertar e ter produção, né? Enfim, gente, pensei nesses, né, que era até umas 8h10, mais ou menos. Mais alguma observação? Ou a gente pode fazer um breakzinho pequenininho para a gente poder ir para a próxima parte? A gente vai fazer a bioparada agora, 10 minutos, volta? Essa era a ideia. A biopausa, Isso, em 10 minutinhos, gente, para vocês tomarem uma água, pegarem mais o café. Diga, Marcelo. Não, eu perguntei quantos minutos da biopausa. A gente tinha colocado, deixa eu ver, eram 10 ou 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos, tá lá no cronograma, 15 minutos. Então, agora, são 8h10, a gente volta 8h25, certo? Daí vocês podem tomar alguma coisinha, uma água, fazer uma biopausa mesmo, e se encontra aqui daqui um pouco. Maravilha. Eu vou deixar uma musiquinha, eu vou parar a gravação aqui, para ela não ficar escutando nada, né?